Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com muitas pessoas e também escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. O nosso tema hoje é Se Prepare para a Guerra Espiritual em 2024. Quando nós falamos de guerra espiritual, é um assunto bem sensível, porque a igreja, o corpo de Cristo, ela ficou cega para este fato durante muito tempo. Nada se falava sobre guerra espiritual. E depois nós fomos para outro extremo. Tudo era guerra. E muitas coisas foram ensinadas de uma forma um tanto quanto desequilibrada, onde se gastava mais tempo buscando nomes de demônios ou de mapeando regiões. E o que você precisa realmente é entender que existe uma guerra e nós precisamos estar do lado certo da guerra e precisamos orar. Mas o ano de 2024, desde o ano de 2020, parece que a ampulheta celestial, que é aquela medida de tempo que nós temos, ela virou aquela ampulheta que desce areia. Então, na pandemia, eu acredito que esta ampulheta, ela virou e agora nós estamos numa contagem regressiva. E conforme esta contagem regressiva vai avançando, pior vai ficando. Então, se você me perguntar como está o ano de 2024, eu digo que estamos vivendo momentos mais difíceis do que o ano de 2020, 21, 22 e 23. Então, o que fazer diante desse fato se parece que está afunilando, se parece que está piorando? Existe um motivo para piorar. Na Apocalipse capítulo 12, está escrito que o diabo, quando ele foi atirado para a terra, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Aí você diz, mas ele foi atirado na terra, se contarmos de Adão, a partir de Adão e Eva, há 6.000 anos atrás. Então, mas o que eu quero te dizer, nós não sabemos exatamente em que momento que ele, na sua rebelião, ele foi lançado sobre a terra. Mas, com certeza, mais de 6.000 anos. E aí você vai falar, mas 6.000 anos é muito tempo? Depende da perspectiva. Para quem está no reino espiritual, é como Deus. Um dia para Deus é como 1.000 anos como um dia. Então, agora, se já faltava pouco tempo, há 6.000 anos atrás, agora o tempo está praticamente esgotado e ele quer trabalhar para roubar o seu tempo com Deus, para roubar a sua fé. Então, se você pegar as notícias, você vai ver que a economia está abalada, a política, o mundo está, não estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo, está instável. O Oriente Médio parece um caldeirão. Não existe as tragédias, os desastres naturais se intensificaram. A temperatura ficaram mais extremas, frio demais, calor demais, sempre batendo recorde. Parece que nunca é suficientemente ruim, ainda piora. Então, se a gente olha para todas essas coisas, qual é o sentimento? É um peso, é uma angústia, é uma ansiedade que vai para o seu coração. Então, se preparar para a guerra em 2024, nós ainda estamos no início do ano, chegando na metade do ano, rumo à metade do ano, mas ainda dá para fazer muita coisa. Quais são os níveis de ataque na nossa vida? O primeiro nível de ataque, não sei se você reparou, mas a saúde tem sido roubada. Nunca vimos tantas pessoas jovens com infarto ou com câncer. Então, nós precisamos de uma proteção sobrenatural em relação à saúde. É como que se o nosso corpo já estivesse no limite, da mesma forma que a terra também está no limite. E por isso que nós precisamos estar em intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus traz saúde física para você também. É só você reparar como os grandes homens e mulheres de Deus, eles morreram, mas eles morreram de uma forma com longevidade e morreram praticamente dormindo, mortes não violentas. Então eu quero te dizer
que nós temos uma guerra na área da saúde e nós precisamos nos preparar. Claro que você precisa cuidar do teu corpo, mas você precisa orar também por proteção nesta área, na sua vida e na sua família. Outro nível de ataque nesta guerra são as emoções. Nossas emoções estão sendo tremendamente abaladas, atacadas, assim como Elias. Jezabel viu que a forma de desestruturar este homem de Deus, que não deixava de crer e de orar e de adorar, era atacar as suas emoções. E quando ela atacou as emoções e o medo começou a governar a vida e a tristeza começou a governar a vida de Elias, nós vemos que Elias chegou a desistir do seu ministério. Não fosse Deus buscá-lo e insistir e levá-lo de volta para o caminho que ele tinha proposto. Mas você não é diferente de Elias. Elias é semelhante a nós somos semelhantes a Elias e nossas emoções estão debaixo de um forte bombardeio. Depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. As pessoas estão cada dia mais preocupadas, cada dia mais ocupadas, sem tempo para nada e preocupadas. As pessoas estão cada dia mais sobrecarregadas emocionalmente, frustração. As pessoas estão, como a Bíblia diz, sem amor. Então, isso faz com que nós fiquemos, são pessoas egoístas, tem mais briga, tem mais divisão, tudo isso abala você emocionalmente. Para falar de ansiedade, olha o efeito da ansiedade em Levítico capítulo 26, em Levítico capítulo 26, no versículo 36. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Você viu o efeito da ansiedade? Aqui Deus está falando. O que a ansiedade faz? O barulho de uma folha, quando a pessoa está ansiosa, preocupada, porque a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Então, quando a pessoa está ansiosa, ela fica abalada e ela imagina muitas coisas, porque o medo cria muitas coisas. Então, o barulho de uma folha é o barulho dos passos do inimigo. Então, você sai correndo sem necessidade. Quer dizer, a falta de dinheiro, você já começa pela sua ansiedade, você já começa a prever, como quando eu era pequena e minha mãe dizia, se continuar da mesma forma, era uma expressão, mas eu acreditava que isso era verdade. Ela dizia, nós vamos morar debaixo da ponte. Eu já me imaginava debaixo da ponte, morando com a minha família debaixo da ponte. Isso é a ansiedade. Então, Deus precisa te dar hoje, e você precisa buscar da parte de Deus, proteção emocional. Porque quando nós vemos em 2 Reis capítulo 18, Senaqueribe era o inimigo da nação e Senaqueribe, ele sabia como atacar. Se ele quisesse, ele era forte e ele tinha um exército muito bem treinado. Ele poderia atacar a cidade, ele poderia invadir, mas ele viu que funcionava mais. O efeito era muito melhor da pressão. Então, em 2 Reis, capítulo 18, Senaqueribe cercou, o rei era Ezequias, o profeta Isaías. Ele cercou a cidade. Quando você está cercado de problemas, quando você está debaixo de pressão, o melhor ou o pior sai de você. E neste momento de grande pressão, o pior de muitas pessoas saiu. As pessoas se desesperaram, elas começaram a prejudicar uns aos outros, mas o melhor de Ezequias e de Isaías saiu neste momento de pressão. O que tanto Isaías quanto Ezequias fizeram, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de ameaça, porque Senaqueribe não atacou só através da pressão, ele atacou também com medo, ele começou a fazer ameaças, ele começou a desacreditar Ezequias, ele começou a falar, não acredita no rei, o rei está falando que Deus vai salvar, não vai não, ele nunca salvou nenhuma nação, eu sou imbatível. Isso é um discurso para tirar toda a fé, para tirar toda a confiança em Deus acima de tudo e no rei, que sabia o que estava fazendo. É para abalar.
Porque o medo, ele tem o poder de te paralisar, de distorcer a verdade, de maximizar o problema, de minimizar a solução. Este é o poder do medo. Por isso que o inimigo investe atacando a sua mente com pensamentos de incredulidade, com pensamentos acelerados de preocupação, e ele investe pesado nas suas emoções para você ficar sem proteção, fragilizado, vulnerável. Como você pode se preparar no ano de 2024 com ataque nas circunstâncias? Você está vivendo problemas familiares, financeiros? Como enfrentar este momento difícil da humanidade, porque não é só você, é o mundo todo, sem se desestabilizar, com emoções protegidas, com a mente cativa a Jesus Cristo. Você precisa tomar as atitudes do rei Ezequias. Então eu vou mostrar para você quais foram as atitudes em 2 Reis, capítulo 18, para nós podermos orar. E em 2 Reis, capítulo 18, depois de toda a ameaça, número 1, o rei, em 2 Reis, 18, versículo 36, o povo ficou calado porque e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondam. Primeira estratégia, não murmure, não fique falando um com o outro, fale com Deus e fale com pessoas maduras. Ezequias foi falar com Isaías e Ezequias deu uma ordem ao povo: fiquem calados diante desta tragédia, fiquem calados diante desta ameaça, falem com Deus e liberem palavras de fé e não de dúvida nem de incredulidade. Primeira estratégia, usar as palavras certas em tempo de crise. Se você não tiver as palavras certas, então é melhor se calar. Segunda estratégia, que está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ele se cobriu de pano, de saco e entrou na casa do Senhor e ele procurou o profeta Isaías. Esse é o segundo passo. Ele foi para a casa de Deus. Geralmente, quando você está vivendo uma crise, você desanima de ir para a igreja. Ele procurou o líder dele, Isaías, o profeta, e foi para a casa de Deus buscar a presença de Deus. A atitude número 3 está escrito no versículo 4. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaqué, e a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Qual foi a estratégia? Orar. Orar. Ele foi para a casa de Deus, ele procurou o profeta e ele orou. Então, veja quais são as estratégias para você enfrentar este ano de 2024. Muita oração, muita oração. E, finalmente, o último passo. Ele disse no versículo 5, digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenham medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais o servo do rei da Síria blasfemaram contra mim. Aí foi uma palavra, foi a voz profética. Ele ouviu, ele ensinou o povo a não murmurar, ele foi para a casa de Deus, ele procurou o profeta, ele procurou Isaías, ele procurou o líder dele espiritual, uma pessoa madura para orar com ele, ele orou e, por último, ele protegeu as suas emoções, ele se fortaleceu em Deus, protegendo a sua mente e as suas emoções. E aqui está escrito que ele se calou e ele ouviu a voz profética. E a voz profética é: não tenha medo, eu vou guerrear esta guerra. Foi essa a voz profética liberada. Então, a voz profética de Deus para o ano de 2024. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que estou no controle da sua vida. E da mesma forma como eu livrei Isaías e Ezequias, eu vou livrar você. Tão somente. Não deixe o medo, a preocupação e a ansiedade. Não deixe que a zona de conforto, que é ficar na sua casa, tome conta da sua vida. Saia da sua casa, vá para a igreja, tenha seu devocional, ore em todo o tempo e você verá a resposta do céu. Eu quero orar com você neste momento. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração para nós podermos orar. Senhor, há muitas pessoas que estão aqui, que estão debaixo de pressão,
estão debaixo de preocupação, de ansiedade, de depressão. Mas agora, assim como o rei Ezequias, inspirados no rei Ezequias, nós nos levantamos no meio da dor, no meio da ansiedade, no meio da depressão, para dizer que confiamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que dá um fim a esta guerra, que dá um fim a este cerco, que dá um fim a esta pressão. Em nome de Jesus, socorre, Senhor, socorre cada filho teu que está neste momento levantando a voz em clamor, porque é tempo de resgate, é tempo de restauração, é tempo de renovação, é tempo de libertação, é tempo de milagres, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te fortaleça e que Ele renove a sua alegria e a unção sobre a sua vida, em nome de Jesus.